Então, pessoal, no primeiro exercício ele fala que temos um bloco maciço, suspenso por um fio de massa 500 gramas, esse bloco, e ele está preso no cabo. O bloco, então, é submerso em água. Desconsiderar a massa do cabo, o empuxo do ar. Então vai sobrar só do líquido, não precisava falar isso. Considere a densidade do ferro, 7,9 grama por centímetro cúbico, e da água 1 grama por centímetro cubo G10. Ele quer saber os módulos aproximados da força de tensão no cabo, antes e depois da submersão. Antes ele está no ar, então ele só tem duas forças, né? Aplicação de estática, né? Peso e atração no fio. Aí você fala, nossa, nós estamos falando de força. É força, então não é pressão. Pressão hidrostática era μg agora. Empuxo, μg e V, quer dizer, o volume imerso do corpo. E a pressão de Pascal, força sobre área. Essas são as três formulinhas de hidrostática. Como que a gente vai trabalhar com força? Vai entrar o empuxo. E o que vai acontecer, pessoal? Aqui continua o mesmo bloco, então ele continua com a mesma massa, com o mesmo peso. Aqui é o fio, a tração. Só que agora ele encostou na água. Então ele sofre uma força de empuxo, que é o apoio dos líquidos para cima. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, não igual ao peso do corpo. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Que a tração é igual ao peso. Então, portanto, mg. A massa está 500 gramas, tem que ser em quilos. Meio quilo vezes 10, a primeira resposta é 5 newtons. Aqui o que muda? O empuxo a mais que você encostou no líquido. Como ele está para cima, ele se soma na tração para se igualar com o peso. Ou seja, a força resultante zero. As opostas se igualam. Empuxo para cima, tração para cima, igual ao peso. Então a tração é o peso menos o empuxo. O peso a gente já sabe quanto é. 5 newtons. mg. E o empuxo? O empuxo é do líquido, isso. Então a densidade do líquido, a gravidade e o volume imerso no líquido. Aí está o problema, ó. A densidade do líquido, a densidade da água. Ele pôs 1 grama por centímetro cúbico. Na primeira aula desta última semana, a gente aprendeu a passar para o sistema internacional. 1 vezes 10 a terceira na densidade. E na pressão em ATM para Pascal ou Newton por metro quadrado eram 10 a quinta. Então aqui fica 1 vezes 10 a terceira, a gravidade é 10. E o volume imerso, todo o volume do corpo. Ah, professor, ele não deu. Mas olha o que ele deu. Para o corpo, ele deu a densidade do corpo, a massa do corpo, você calcula o volume do corpo. Essa densidade está no texto como 7,9 gramas por centímetro cúbico. A mesma coisa que a gente fez com a densidade da água, 1/10 a terceira. Essa massa, 0,5 quilogramas. Esse volume já vai sair em metros cúbicos. Esse é um problema que a gente tem. Esse volume imerso do corpo, na verdade eu estou calculando o volume do corpo e ele está completamente imerso. Então o volume imerso é o volume de todo o corpo. O volume do corpo seria meio dividido por 7,9 vezes 10 a terceira aqui embaixo. Então nós vamos ter que fazer isso na calculadora. Eu não esperava uns valores desses para tomar tempo de vocês, né? Principalmente no vestibular. Aqui está dando 0,06 vezes 10 a menos 3, ó. Então vamos lá. 0,06 vezes 10 a menos 3. 0,06 vezes 10 a menos 3.
esse empuxo, então, vai ser esse 10 a menos 3 com esse 10 a terceira, o meu está dando 0,6 newtons. Menos 0,6. Então, eu tenho 5 menos 0,6, 4,7 newtons. Então, o que nós temos aí? Uma aproximação, né? Uma aproximação. Não, 4,4, pessoal. 4,4 newtons. Então isso está na alternativa A. A gente aproximou aqui, né? Beleza? Então vamos lá. Enquanto vocês anotam, a gente vai ler o segundo exercício. Ele fala o seguinte, ó. Um paralelepípedo possui um volume de 1 litro e é feito de material de densidade 1.500 kg por metros cúbicos. Tá vendo? Ele está misturando metro cúbico com litro. Esse paralelepípedo é colocado sobre uma balança e todo o sistema é colocado em um tanque com água, de modo que o paralelepípedo fique com a metade do seu volume submerso. Considerando a área da base do paralelepípedo ocupe toda a área da balança, assinale a alternativa correspondente ao peso do paralelepípedo medido pela balança. Então, e agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o paralelepípedo em cima da balança. Vamos lembrar. A balança, ela mede a força que é aplicada no seu prato, na sua bandeja. Então, o que a gente tem? Nós temos um paralelepípedo, que é um corpo, no prato da balança. A força que é trocada entre o paralelepípedo e o prato é a normal. E eu sempre falei para vocês, toda vez que ele pedir leitura da balança, é a força normal, porque o peso a gente desenha no corpo, a gente não desenha no prato. O prato é um apoio, normal para cima, normal para baixo. Se tivesse no ar, aqui no ar, a normal é igual ao peso, por isso que a balança leria o peso, se isso aqui tivesse parado e no ar. Como isso vai estar dentro de um líquido e metade desse volume do corpo está submerso, essa metade aqui recebe a ação do líquido com um empuxo nesse ponto do líquido para cima. Então agora, para o equilíbrio, essa normal mais o empuxo ficou igual ao peso. Por quê? Porque surgiu o líquido, além do apoio da balança. A normal era sozinha igual ao peso. Olha por que o corpo ficou mais leve. A normal é o peso menos o empuxo. E essa normal é a força trocada com o chão da balança. Essa normal, pessoal, recebe o nome de peso aparente, né? Aqui, igual aqueles exercícios do elevador. Só que aqui está parado. Essa normal é igual. Primeira coisa, ele não deu para você a massa do paralelepípedo. Ele não deu para você a massa do paralelepípedo. Então a gente vai ter que pegar tudo do material de que ele é feito, né? Densidade, massa, volume. Massa, densidade, volume. A densidade do paralelepípedo é 1.500 kg por metros cúbicos. E o seu volume é 1 litro. Lembrando que 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1 metro cúbico, 1.000 litros. E o litro? Então, 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ao contrário, o litro é 1.000 a menos.
Então esse volume é 10 a menos 3. Então essa massa é de 1,5 quilos, portanto o seu peso é de 15 newtons, multiplica mg, 15 newtons. E o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido, a gravidade e o volume imerso. Cuidado! Densidade do líquido que ele deu aí é água. Ah, professor, ele não deu a densidade da água. E agora? Qual que é a densidade da água? Vamos lembrar? 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 vezes 10 a terceira. Sempre no sistema internacional, 1 10 a terceira a mais. 1 vezes 10 a terceira. A gravidade é 10. E o volume imerso? O volume imerso é só metade do corpo. Eu não posso usar 1 litro. Porque esse empuxo que eu estou calculando é só na parte imersa. Meio litro, olha lá. O litro é 10 a menos 3, então meio litro, meio vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Cinco newtons. Olha a leitura da balança aqui. A normal é 10 newtons. A balança está indicando 1 kg. 10 newtons, 1 kg. Então toda vez que você for calcular a leitura de balança, calcula normal do apoio, que é a força na balança. 10 newtons equivale a 1 kg. Aí se eu tirar essa água daqui, aí a normal volta a ser o peso. Aí volta a marcar esses 1,5 kg da massa. Tá aqui a resposta. 10 newtons, alternativa D. O terceiro exercício, pessoal, que é bem mais tranquilo, eu acho, né? Bem mais teórico. Ao imergir completamente um corpo em um fluido, o corpo ficará sujeito a uma força na escala microscópica, que tem origem eletromagnética e é conhecido como empuxo hidrostático. A interação entre o corpo e o fluido também pode ser descrita macroscopicamente, como resultado da pressão exercida pelo fluido na superfície imersa, né? Que a gente viu na teoria que o empuxo veio da pressão. Arquimedes. Considere então que 3 corpos maciços, uma esfera, um cone e um cilindro, todos medindo o mesmo volume, estejam mergulhados completamente no líquido. Olha, todos medindo o mesmo volume. Se todos estão no mesmo volume e mergulhados no mesmo líquido, eles vão deslocar o mesmo volume. Se eles vão deslocar o mesmo volume, não interessa o formato do corpo, interessa o volume de líquido deslocado. O líquido está aqui. Se é um corpo assim, ele tem o seu peso, ele tem o seu empuxo. O peso é mg. Agora, se os corpos têm massas diferentes, vão ser pesos diferentes. Ele no texto fala que todos têm volumes iguais e estão totalmente mergulhados. O volume imerso iguais. Do cone, da esfera, do cilindro. Esse empuxo depende da densidade do líquido, não é a densidade do corpo. O empuxo é uma força exercida pelo líquido. Densidade do líquido, gravidade e volume imerso. Ou seja, para qualquer um deles, os volumes imersos são iguais, ele falou no texto. Se esse volume imerso é igual, a gravidade é a mesma, a densidade do líquido é a mesma, todos têm empuxos iguais. Alternativa C. A gente já vai fazer os exercícios de flutuação e num outro arquivo de vídeo.